Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo mais um dia aqui nesse canal. Esse canal foi feito para abençoar a tua vida, para trazer uma mensagem que venha te aproximar da presença de Deus. Então, se você realmente está em busca de uma maior conexão com Deus, aqui é o lugar certo para você. Aguarda aí só um pouquinho, que nós vamos já começar. Amém? Então, minha gente, bora lá, vamos dar início, né? Mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar aqui sobre obediência, né? E é importante que venhamos ter o discernimento, nosso discernimento aberto com relação à obediência. E antes de iniciar, eu gostaria de convidar você a orar. Vamos fazer uma oração, vamos apresentar nossa vida ao Senhor, pedir que Ele abra os nossos ouvidos para que venhamos ter o verdadeiro entendimento do que Ele deseja que seja passado para cada um de nós, amém? Então fecha teus olhos aí, baixa a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos mais de Ti, queremos ouvir aquilo que o Senhor vai falar conosco. Então, meu Deus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para que venhamos ter o devido entendimento daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Dá-nos o discernimento espiritual, Pai, porque as coisas estão acontecendo e nós não temos o nosso entendimento aberto, então precisamos que o Senhor os abra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor abra o nosso discernimento espiritual. Meu Deus, queremos agradecer por mais este direcionamento e te pedimos, fala conosco, Pai, fala conosco e descortina, meu Pai, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que nos aprisiona espiritualmente. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. A palavra de hoje, ela está baseada lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 2. Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Obedecer nem sempre é fácil. Na verdade, obedecer muitas vezes é bem difícil, muito difícil. E foi Deus quem deu Isaque a Abraão. Abraão, ele não hesitou em obedecer aquilo que Deus determinou. E por conta da sua obediência, Abraão foi muito abençoado. Na verdade, Deus tinha uma aliança com Abraão. Uma aliança que passou de geração em geração. Uma aliança que trouxe grandes coisas para a vida de Abraão. Então, a vida de Abraão é um exemplo para nós de obediência. É um exemplo claro na Bíblia de obediência, de temor, de muito respeito a Deus, de muito amor a Deus. A obediência, ela é um princípio que orienta a vida cristã. Aí você me pergunta, mas o que é um princípio? Um princípio nós podemos considerar como ensinamentos básicos que vão estar na palavra de Deus. São direcionamentos bíblicos que vão nos ensinar a forma básica, algumas coisas que são básicas e que devem ser cumpridas, né, em todas as áreas das nossas vidas, de forma que nós venhamos discernir, né, o certo do errado, o bem e o mal. Então, princípios seriam isso,
né, no geral. Então, um dos princípios bíblicos é a obediência, que é o que nós vamos estar tratando hoje aqui. Obediência significa obedecer a tudo aquilo que Jesus nos diz. Muitas vezes as coisas que Jesus direciona não são as coisas que nós gostaríamos de obedecer. Então nós já falamos que a obediência é um princípio que orienta a vida do cristão. E assim, em tese, orienta na verdade a vida do ser humano. Porque ainda que uma pessoa não seja cristã, ela sabe que certas coisas são certas e são erradas, que existem coisas que são boas e que são ruins. Então, o princípio, ele vai dar esse norte, esse direcionamento. Então, viver em obediência significa viver como Deus gostaria que vivêssemos, aprendendo a sermos pessoas que Deus nos criou para sermos. Deus nos criou, Deus trouxe uma essência para as nossas vidas. E observa que esse princípio da obediência ele foi quebrado lá em Gênesis, lá no princípio, em Adão e Eva. A desobediência entrou na vida do homem ali quando Eva decidiu comer o fruto proibido. Aquele fruto que Deus ordenou, disse que não era para eles comerem, que não era para eles experimentarem. Eva desobedeceu. E ali, a partir dali, a desobediência entrou. E o que é a desobediência? A desobediência é a raiz de todo pecado. É ela a fonte de todo mal na vida do ser humano. A fonte de todo mal no mundo, inclusive. A desobediência, ela nos separa de Deus. Ela faz com que o nosso relacionamento com o Senhor, ele seja destruído, né? Ela destrói o nosso relacionamento com o Senhor. E a desobediência é nada mais, nada menos do que uma rebelião. E quem era o rebelde? Satanás. Então, a desobediência é fruto de Satanás. E a obediência é fruto de Deus. A desobediência, ela é uma filosofia de vida que atualmente tem sido adotada. No mundo que nós vivemos hoje, em especial, ela tem sido muito adotada por várias pessoas. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, o homem, ele está materialista, ele está egoísta. Então, as pessoas, elas não se preocupam com o próximo, elas estão egoístas, só pensam em si e extremamente materialista, né? Nós podemos considerar uma pessoa obediente aquela que ouve a palavra de Deus e que a pratica, né? Não basta somente ouvir, não basta somente saber, é necessário fazer, é necessário aplicar o que está escrito na sua vida. O homem, ele vive numa busca constante, uma busca sem fim de autossatisfação, de satisfazer os seus desejos, o seu ego, a sua carne, as suas vontades. Então, contrário a isso, vem Jesus nos chamando para uma vida de disciplina, de compromisso e de obediência à sua palavra. Ao obedecermos aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta, nós podemos perceber que o caminho que parecia ser mais difícil a seguir, ela vai trazer uma maior glória. Então, diferente de Adão e Eva, que decidiram desobedecer, Abraão decidiu obedecer. Deus pediu a Abraão o seu único filho, o filho da sua velhice, o filho da promessa, porque Abraão, ele passou grande parte da sua vida buscando, desejando esse filho, e Deus deu o filho a Abraão. No entanto,
Deus, visando testar a fé, visando testar a obediência, visando testar o coração de Abraão, ele pediu a Abraão que sacrificasse seu filho. E Abraão ficou, vamos dizer que entre a cruz e a espada, né? Desobedeço a Deus e continuo com meu filho vivo? Ou obedeço a Deus e perco o único filho, o filho da promessa, o filho da minha velhice? Aquilo que eu mais desejei, aquilo que eu mais pedi, aquilo que eu mais busquei. Eu consigo imaginar o conflito de Abraão. Mas Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão fez o certo. Abriu mão do desejo da sua vontade, da sua carne, dos desejos do coração dele. E obedeceu. Pegou seu filho, levou para o monte que Deus direcionou, porque Deus deu toda a orientação do que Abraão deveria fazer, que era ir para o Monte Moriá. E Abraão foi com seu filho Isaque, subiu o Monte Moriá, levando a lenha, mas não tinha cordeiro, porque o cordeiro seria Isaque, mas nem Isaque sabia, somente Abraão sabia. Mas Abraão obedeceu. E ele chegou lá no monte e ele fez. Deus permitiu que Abraão fizesse o processo todo. E na hora que Abraão levantou a sua faca para matar o seu filho, na hora que seu filho está ali naquele altar, só esperando o momento que Abraão vai tirar sua vida, Deus fala com Abraão. Deus fala com Abraão e diz: Abraão, Abraão, você já provou para mim que você teme a mim, que você me obedece. E Deus envia um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Então, está escrito na palavra de Deus. E o que nós podemos entender com isso? Nós entendemos que Abraão foi obediente. Deus testou a obediência no coração de Abraão. Deus viu que verdadeiramente Abraão era obediente e temia ao Senhor, temia Ele. E o que é temer? Temer não é ter medo. Abraão não tinha medo de Deus. Abraão, ele tinha respeito. Vamos colocar que temor é respeito a Deus. Abraão tinha muito respeito a Deus. Abraão reconhecia Deus como seu único e verdadeiro Deus. E com essa obediência, Abraão provou para Deus que não se guiava pelo seu coração, mas que se guiava pelo que o Senhor, pelo que Deus falava com ele. Então, nessa oferta, Abraão demonstrou o que todos nós deveríamos demonstrar para Deus: o nosso temor, a nossa fidelidade, a nossa confiança, porque Abraão, ele confiou. Você imagina que Abraão ia levar seu filho ali para aquele monte à toa? Abraão cria que Deus era poderoso, que Deus se Deus tinha mandado levar seu filho para sacrificar, Deus ia fazer, nem que fosse o impossível de trazer ele de volta, mas Deus ia trazer uma resposta, ia ser fiel. Abraão creu na fidelidade de Deus.
E muitas vezes nós passamos por situações tão menores que essa e nós não cremos. Muitas vezes nós deixamos de ser fiéis a Deus porque nós não conseguimos crer que Deus é poderoso para fazer. Porque a nossa essência é uma essência de desobediente, e muitas vezes as nossas escolhas, nós escolhemos desobedecer, nós escolhemos obedecer aos nossos desejos, à nossa carne, ao nosso coração, às nossas vontades, e desobedecer a Deus. Deus está direcionando e nós estamos indo ao contrário daquilo que Deus direciona que venhamos fazer. Abraão deixou de fazer o desejo do coração dele para fazer o desejo do coração de Deus. E Deus honrou Abraão por conta desse ato de obediência, por conta desse ato de fé. Não foi só um ato de obediência, foi um ato de fé. E eu finalizo essa mensagem falando o seguinte: todas as vezes que nós obedecemos, nós crescemos na fé. E a fé é obediência a Deus. A fé e a obediência, elas andam juntas, elas não se separam. Então, meu irmão, minha irmã, decida obedecer. Decida obedecer, pratique a fé e decida sempre seguir na obediência a Deus. Porque você pode ter certeza, Deus é fiel. Quando nós obedecemos, Ele vê, Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece, Ele vê a nossa obediência, Ele vê que nós abrimos mão em prol de obedecer ao seu mandato, de obedecer aquilo que Ele direciona. Então, obedeça, decida obedecer, decida crer, decida confiar em Deus. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver a transformação que você vai ter na sua história. Amém? Então, eu quero agradecer pela tua presença aqui. E que todos os dias você escolha obedecer. Se guiar, não pelo teu coração, não pela tua vontade, não pelos teus desejos, mas por tudo aquilo que o Senhor tem direcionado, tem sinalizado para ti. Amém? Um grande abraço e tudo de bom para você e para sua família. Amém?